Atu, né? Sim. Atu, quanto tempo você tem na igreja? 3 anos e meio, agora firme, sim. 3 anos e meio. Como você chegou? Então, eu vinha de uma situação em que, na empresa onde eu estava, portanto, começou a passar algumas dificuldades, passamos a trabalhar em layoff, basicamente tínhamos metade do salário que habitualmente tínhamos. Coincidiu com o investimento financeiro que tínhamos feito, portanto, tínhamos mais gastos e menos dinheiro disponível, e causou-nos algumas dificuldades, não só financeiras, depois o resto vem todo por arrasto, e passamos uma situação um bocado complicada no casamento também, e pronto, foi mais ou menos assim nessa situação que eu cheguei, sem objetivos, um bocado desesperado, sem saber o que fazer para resolver algumas situações. E basicamente vivíamos à espera que o dia seguinte seja melhor, mas nada acontecia, não é? Quer dizer, 3 anos e meio, então, você estava praticamente pior do que desempregado, porque você trabalhava, não era remunerado, casamento destruído e sem direção, uma vida espiritual arruinada. Sim, basicamente sim. Como é que foi que você chegou à igreja? E eu quero que você fale no caso, como você conheceu a campanha e como você decidiu sacrificar no altar. Sim. Portanto, sobre a campanha, eu já tinha vindo à igreja uns anos antes, nunca tinha participado em campanha nenhuma, via, mas não fiquei. Depois, durante alguns anos deixei de vir, e a minha mulher Márcia vinha e eu sabia que ela estava firme e fazia os propósitos. As campanhas não tenho certeza se fazia ou não, eu ficava indiferente, não ligava. E quando cheguei a essa situação, eu como sou comercial, a conduzir muitas horas, ouvia muitas vezes a rádio. E nessa altura eu ouvia a fé do sacrifício, e aquilo foi uma coisa que foi crescendo, e eu achava estranho, ela não me falava de nada. Eu achava, então, está a acontecer isto, eu não sei de nada, e ficava assim, achar que poderia ser aquela saída que eu procurava, não sabia se era ou não, mas eu pensava, então, mas eu já estou com tanta dificuldade, o que é que eu vou fazer agora, não é? Você não estava na igreja, você ouvia pela rádio. Só pela rádio, não estava cá, nem vinha, nunca. E então um dia eu decidi, eu falei com a minha mulher e disse-lhe, então, vai haver agora o sacrifício, e se nós entrássemos? Obviamente que ela já devia estar cá com os 2 pés, mas eu não sabia. E ela disse, então vamos fazer. E eu disse, olha, ninguém me estava a obrigar a nada, mas a minha reação, as palavras foram mesmo estas, olha, desta vez eu vou fazer, mas se nada acontecer, eu nunca mais vou. Que fique claro, pessoal, ele não estava onde? Ele sacrificou pela rádio. E tem gente, que palavra em cima de palavra e a pessoa não toma uma atitude. O que você fez nessa campanha? Então, aquilo que podia fazer era vender coisas que eu tinha que pudessem gerar o meu sacrifício, e coisas que eu desse valor, principalmente. Em primeiro lugar, eu fumava bastante. Portanto, e nessa semana, uma semana antes, foi mais ou menos assim, uma semana antes da Fogueira Santa, eu deixei de fumar assim de um dia para o outro, com um sacrifício terrível, mas consegui. Nessa mesma semana, fiz jejum de 6 a 8 horas todos os dias, portanto era para sacrificar a carne também. Você, mesmo fora da igreja, você entendeu o espírito. Sim, entendi. E fiz a parte financeira, que foi vender coisas que tinha, que era equipamentos de mergulho, mota, algumas coisas mais que eu consegui vender para gerar o meu sacrifício. E foi assim que cheguei. Vim à igreja no dia de subir o altar. Seu sacrifício, esse primeiro, foi mais ou menos quanto? Eu julgo que terá sido na ordem dos 2.000, mais ou menos. E aí você veio no dia de cumprir o voto? Sim, no dia de cumprir o voto, num domingo de manhã, cumpri, e de tarde batizei-me. Poxa vida, que legal. E a partir daí, o que aconteceu? Então, eu a partir daí comecei a ser orientado, o pastor que estava cá na altura, ele disse, então, agora nesta Fogueira Santa vai ficar na igreja, na próxima vai lutar pelo seu próprio negócio. E foi exatamente assim. Portanto, aquela situação que eu estava manteve-se. Eu cheguei a um ponto em que a empresa foi vendida, eu transitei de uma para outra, não gostava da forma como estavam a ser, a conduta que as coisas estavam a levar, então eu um dia propus uma reunião com a administração e propus a minha saída a custo zero, ou seja, eu queria sair, não queria indenizações, não queria nada.
Eu negociei, foi um contrato com eles, que eu disse, olha, eu saio, eu não quero nada, só quero ter condições de pagamento, porque eu não tinha condições para comprar e vender, portanto eu queria ter condições financeiras para poder comprar e ter algum prazo para vender. Deus te deu uma visão, uma estratégia. Sim. E para eles foi uma maravilha, porque não tinham como pagar para sair e basicamente continuava a ter uma pessoa para lhes vender. E eu fiz isso. Então, até ao final desse ano, eu trabalhei em nome individual, consegui fazer alguns negócios, já conseguia, não mudou muito, mas já conseguia sustentar-me, vá. Até que no final desse ano veio outra Fogueira Santa, e nessa outra Fogueira Santa eu voltei a sacrificar, e mesmo nessa altura eu tive um cliente, eu fui convidado, eu nem procurei, eu fui convidado para fazer uma obra fora, fui fazer uma obra na Suíça. Tive uma reunião cá com o cliente, ele não conhecia trabalho nenhum meu, e ele disse-me, olha, eu queria que você viesse lá à minha casa para ver o que eu tenho para fazer, e vamos fazer o projeto em conjunto. Eu disse, tudo bem. Eu fui lá e eu só num cliente fiz mais de 400 mil euros. Um cliente só, 400 mil? Sim, mais. Ainda é meu cliente hoje, ainda continuamos a fazer coisas juntos. Portanto, depois disso abrimos um escritório, entretanto agora estamos numa fase, não tive as imagens, ainda não está pronto, mas vamos abrir agora um outro espaço para venda ao público também. E a família, as coisas estão restauradas, tenho cá os meus pais que não tinha, felizmente, e pronto, estamos assim. Família restaurada. Sim. Espiritualmente, como é que você está? Estou bem, estou muito bem. Financeiramente? Estamos bem. Está investindo? Estamos, sim. Qual foi o maior sacrifício que você fez no altar? Eu julgo que foi na ordem dos 6 mil, mais ou menos. E o que foi? Foi um carro e mais algumas coisas que nós conseguimos sacrificar. Quer dizer, em 3 anos e meio, Deus mudou a história da sua vida. Mudou por completo, sim. Eu nem tinha sequer espírito empreendedor. Eu se tivesse que fazer algum investimento mais arriscado, eu já tremia todo. Eu queria sempre ter 50 para gastar 10, portanto não conseguia ter perspectivas de ter negócio, nem... Não tinha mesmo esse espírito, mas fui ganhando as habilidades necessárias e fui aprendendo, e portanto agora vou fazendo com toda a força. A loucura que você fez no altar transformou a sua vida. Que Deus te abençoe.